Já tá? Então, Dá pra virar a telinha assim pra frente, que aí a gente fica acompanhando. assim fica mais fácil. Tipo que se... Ah, ele vira mais, ó. Aí dá pra ver que tá ali gravado, ó. Aqui, ó. Tá gravando, né? Tá. Então vamos lá. Pera aí. Pronto. Bom, então hoje hoje a aula vai ser super legal, tá? Realmente eu gosto muito dessa aula. É que eu não tomei um café antes de explicar. Estou em reunião desde 9 horas da manhã aqui. Então hoje você merece uma aula legal. Exatamente. Tá bom. E, tipo assim, eu tô com muito sono hoje. Essa aula é uma aula muito legal, assim, mas tem uma questão básica que, assim, eu sempre tenho que parar e pensar, que é basicamente quem é o I e quem é o J da matriz, sabe? Aquela coisa. Tantas linhas, tantas colunas, enfim. Mas isso vocês vão ter que me ajudar. Enfim, mas aí a gente fala cálculo diferencial em dimensões superiores, né? Então essa é a ideia de derivada como transformação linear, beleza? Então, vou falar por que eu acho essa aula muito legal. Por vários motivos, na verdade, beleza? Porque, primeiro, essa ideia de derivada como transformação linear é a ideia, eu acho que ela é uma ideia ausente na graduação, né? Ela não aparece, a gente não vê a derivada de funções de várias variáveis em dimensões superiores, que a gente vai trabalhar com funções vetoriais e de várias variáveis, né? O que eu quero dizer com isso? Olá. Quando eu falo que a função é vetorial, eu quero dizer que o contradomínio algum Rn. E quando eu falo que ela é de várias variáveis, eu quero dizer que o domínio é algum Rn. Tá? Então, falando funções vetoriais de várias variáveis, eu quero dizer funções de um subconjunto contido no Rn em Rn. Beleza? Então a gente vai trabalhar com essas funções. E a gente vai ver que a derivada de uma função desse tipo é uma transformação linear, é uma matriz. Tá? Por que eu acho isso muito legal, como eu estava dizendo? Primeiro, porque essa é a ideia que generaliza a ideia unidimensional, né, de cálculo 1, que é a ideia de derivada como melhor aproximação linear local. Tranquilo? Certo? Então, basicamente, o que a gente vai falar é o seguinte: quando a ideia é exatamente a mesma, tá? Que eu já repeti em várias aulas. Você tem uma coisa não linear, né, uma função não linear, e você quer aproximar localmente essa função não linear por uma função linear, certo? Beleza? Que tem que ser essa função linear que aproxima a não linear, ela tem que ser da mesma categoria da não linear. Ou seja, se a não linear é de Rm em Rn, a linear que vai aproximar também tem que ser de Rm em Rn. Beleza? Então, em dimensão 1, isso é uma função linear, aquela cujo gráfico é uma reta. Então, ela é representada pela sua inclinação. Certo? Aqui, a ideia vai ser exatamente a mesma. Só que o que representa uma transformação, uma função linear no Rm em Rn é uma matriz, tá? Certo? Então, a gente pode pensar que aquela derivada lá, ela se torna agora um caso particular disso, que seria uma matriz 1 por 1, é um número. O que representa uma função linear de Rm é um número, beleza? Que é a sua inclinação. Tá? A gente vai desenvolver bastante essa ideia, mas está mais ou menos fazendo sentido isso. Bom, então eu só fiquei em dúvida, quando você fala que é uma matriz que você está generalizando, mas ao mesmo tempo ela também está medindo inclinação? Não, aí não está mais medindo inclinação. A interpretação geométrica não é mais inclinação, entendeu? Porque a inclinação só faz sentido porque o gráfico vai estar em dimensão maior, então não faz mais sentido falar de inclinação. O único lugar onde faz sentido falar de inclinação é em 2. Então, essa é uma observação importante, é uma boa pergunta, beleza? Porque a ideia de
melhor aproximação linear local só é interpretada como inclinação se você está com função de R em R, porque o gráfico está no R2, senão não faz sentido falar de inclinação. Beleza? Tranquilo? Tá? Aí o que a gente vai falar, que eu vou chegar lá, é a ideia de derivada direcional, que a gente também... Aí você vai ver a como se fosse a inclinação numa direção. Porque repara, se o domínio é R2, não tem como falar de inclinação, eu não tenho mais reta tangente, eu tenho plano tangente. Então inclinação eu tenho que estar numa direção única para poder falar de inclinação, beleza? Fez sentido? Mas todas essas ideias a gente vai falar muito hoje, possivelmente, então, certamente. vai ter a ver com aquela ideia que a gente tem no cálculo 2 de curvas de nível. Exato, então, exatamente. Então essa é uma ideia, isso justamente que eu ia falar agora. Então, por que eu acho isso muito legal? Primeiro, porque essa ideia de derivada como transformação, como eu falei, ela é ausente em cálculo 2. Em cálculo 2 a gente não fala disso, em geral. Né? E é a ideia que unifica várias coisas que são faladas normalmente em cálculo 2 como coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Né? Por exemplo, a gente aprende gradiente, lembra de gradiente? Certo? Oi? Cálculo 2, cálculo 3. A gente aprende gradiente, né? Que é um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. A gente aprende também, e a gente aprende gradiente normalmente para funções de R2 em R ou de R3 em R, né? Ou seja, quando o contradomínio é R. Tudo bom? A gente aprende também vetor tangente. Vetor tangente é quando o domínio é R, a gente está falando de curvas parametrizadas, né? Aí a derivada é um vetor. E essas coisas, como eu disse, elas são faladas em cálculo 2 e cálculo 3 como coisas diferentes, né? Também quando a gente vê integração, né, integrais múltiplos, não sei se vocês lembram, tem aquele determinante jacobiano, que é um determinante lá que você calcula, enfim, e que parece uma coisa meio bizarra, né? Assim, então, essa ideia de derivada como transformação linear é a ideia que unifica tudo isso. Porque aí tudo isso são como se fossem casos particulares disso. Beleza? Tranquilo? Então, isso é um motivo que eu acho muito legal. Aquelas coisas, cálculo 2 que parece uma concha de retalhos, né? Assim, ele é unificado, aquelas ideias são unificadas. Né? Eu acho que a gente consegue ver aquilo como uma coisa consistente, né? Quer dizer, que eu gosto muito de fazer isso, né? Ligar coisas que não são ligadas normalmente. Bom, e ainda nesse sentido de ligar coisas que não são ligadas, de forma mais ampla, uma ligação que a gente vai fazer aqui de cálculo com álgebra linear, né? Assim, então a gente vai ter que pensar em transformações lineares, em sistemas lineares, em parametrização de coisas no RM, entendeu? Beleza? E cálculo 2 ou 3 e álgebra linear não conversam em geral na graduação. Ou não é verdade? Beleza? Então Posso já fazer uma pergunta nessa linha? Claro. Assim, e eu sei que eu não estou conseguindo participar das aulas regularmente, então se você já tiver comentado, sinta-se à vontade para não responder. Mas uma coisa que eu nunca entendi é quando eu fiz cálculo 2, o conteúdo começava com EDO. Por que EDO? Assim, e eu sei que em outras universidades não era assim, por exemplo, eu não sei se ainda é assim ou se já mudou, mas por que colocar EDO ali dentro de cálculo 2? Então, lá era assim? É assim lá? Não, lá tem disciplina só de EDO. Assim, né? Antes Também separado. de 2019, eles reformularem a grade, lá eles davam cálculo 3 EDO no final. Vai ser uma noção mais geral possível. Mariane, como era na oral? Começava com integral de superfície, integral de linha, e depois a EDO era na parte final do cálculo 2, era um cálculo de 6 créditos. Geralmente a P3, que era a terceira prova, era só EDO. Mas tinha uma disciplina de equação diferencial parcial. EDP. EDP, A nossa mas não era existe obrigatório também. para
a nossa era licenciatura, optativa, a nossa era optativa separada. Não. E EDO? Não, No meu caso, EDP eu peguei não uma grade existia, diferente não do Carlos, existia era uma área disciplina também de EDO, diferente. mas existia uma de EDP que era obrigatória para o bacharelado, mas para a licenciatura entrava como optativa. Não, no meu caso, eu peguei uma grade diferente do Carlos. O meu EDO também foi uma outra matéria, outro curso, outra disciplina. EDO. E era obrigatório, né? Era... É, 2019 eles separaram E lá no Rio. Não, a gente fazia cálculo 2 e EDO, né? Eram inclusive disciplinas no mesmo período. Que ninguém Mas fazia no EDO mesmo era período. disciplina separada. Que eram disciplinas separadas, mas eram no Ah. mesmo período. Mas ninguém fazia no mesmo período porque as pessoas reprovavam. E aí a gente também tinha EDP, só que a EDP era optativa sob solicitação, assim, ninguém queria fazer nunca. Eu fiz, mas ninguém queria fazer. Como o pessoal chama aqui, é deprê. Mas mas voltando, eu estou perguntando isso para todo mundo, por quê? Porque isso aí nem tem a ver com o que eu estou falando aqui. Porque a EDO não tem muito a ver com isso, na verdade. O motivo por isso é simplesmente que as pessoas saem montando e saem encaixando as coisas onde cabem, entendeu? É como Sobrou um se você tempinho ali. arrumando Mas os o cálculos armário são e sai parecidos. botar, tem um buraco aqui, vou botar esse... Não dá pra buraco, né? Mas os cálculos bem são isso, parecidos. porque- Hã? Os cálculos são parecidos. Nas instituições diferentes? Não eu estou dizendo que os cálculos que são feitos em EDO são parecidos com os que a gente está fazendo ali no cálculo Mas 2. só que EDO é uma coisa que está no domínio das coisas de uma variável. Uma variável, sim. Entendeu? Então não é, aqui no noturno é pior ainda, porque tem uma disciplina que chama, acho que agora até mudou isso, mas no começo era assim, que chama cálculo de várias variáveis 1 e EDO está nesse cálculo. Mas é uma variável só. Mas está na disciplina que chama cálculo de várias variáveis, entendeu? Agora Tem de passar. Y, sabe se é independente ou independente, tá bom? São várias. Enfim, mas é por isso, não tem nenhum motivo conceitual. É porque eu acho que essa forma deles construírem as emendas do cálculo reflete mais uma vez essa visão instrumentalista, né? Que é assim, que eles saem botando as coisas não fazem um sentido global, assim, não tem uma consistência, assim, entendeu? Então acho que no noturno pelo menos tem. Quê? No noturno pelo menos tem, né? Pois é. Depois chegava de Rá, né, ou a da fita, então você queria fazer uma prova. Eu sei. Ou seja, uma gambiarra Sim, completa. mas Exatamente. Enfim, de repente, se der tempo, a gente pode falar um pouquinho de EDO. Eu estou achando que não vai dar tempo de falar de integral de Lebesgue legal. Integral de Lebesgue é uma coisa muito viagem. Talvez valha mais a pena falar de EDO em vez disso. Daí, porque depois disso aqui, integral de rima, integral fundamental do cálculo é rápido. Não sei quantas aulas nós temos ainda, acho que umas 4, né? Não sei, ou 5. Não tem mais feriado, né? Então acho que Até são que dia vai? 4. Enfim, vamos ver. Não é? Hã? É dia 11. Dia 11 do mês que vem. De julho. Tá, então vamos lá. Então, bom, continuando. A primeira coisa que a gente vai pensar porque a gente vai precisar pensar muito assim na dimensão das coisas, entendeu? Então, quem é o que, quem mora onde? Isso é uma coisa que, ao longo das contas que a gente vai fazer, esse cara aqui é vetor de quem está onde, matriz, multiplicando a matriz por um vetor, isso dá o quê? Então, botar assim, dar uma arrumada nas coisas, tá? Então, a gente vai trabalhar com funções, como eu falei, desse tipo, né? Funções vetoriais de várias variáveis. O contradomínio, o domínio é um subconjunto de algum Rn e o contradomínio é algum Rn. Não precisa ser o mesmo, beleza? Então a gente vai falar de forma genericamente de funções desse tipo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender para funções desse tipo é que elas estão fazendo isso aqui, ó. Elas estão associando um vetor de n coordenadas a um vetor de n coordenadas. Então esse f de x1 a xn é um yn pertencente ao Rn. Tá legal?
E aí esse m pode ser igual, maior ou menor que o n. Tá? Vou trabalhar com funções de R2 em R2, de R2 em R5, de R3 em R1, entendeu? Estou falando aqui genericamente, beleza? E aí, essa função, como a imagem dela é um vetor y, yn de n coordenadas, cada coordenada dessa aqui é função também desses n números aqui, dessas m variáveis. Então essa função ela vai ter o que a gente chama de funções coordenadas, tá legal? Esse f de x1, xn, que é um y1, yn, cada y, yn desse aqui é um f de x1, xn, beleza? Então a gente tem n funções coordenadas, tá? Cada função coordenada dessa aqui é uma função de Rm e R, que ela vai associar esse vetor a um número. Alguém está perdido? Precisamos da... Agora, antes dessa pergunta, precisamos botar um exemplo disso, só para Eu acho legal. enfatizar as ideias. Vamos lá. Então, alguém quer inventar um exemplo? Assim, uma função primeiro. Vocês querem uma função de quem, de onde e onde? De R quanto em R quanto? De R2 em R3. R2 em R3? Tá. Pode. De R2 em R3. Então a gente vai ter um f de x e y, concorda? Porque ela é de R2, tranquilo? Certo? E ela vai associar aqui um vetor de R3. A gente vai agora inventar uma função qualquer aleatoriamente como exemplo, beleza? Certo? Então, a imagem disso aqui vai ser um vetor de 3 coordenadas. Cada coordenada dessas vai ser função de x e y. Beleza? Então falem aí, para botar aqui na primeira coordenada, uma função de x e y, ou de x e y. Qualquer. Qualquer coisa. Fala aí. XY. Hã? YX. Tá. Y igual a X. Não, y é igual a x não. Não, não, vou olhar. Isso. Pode ser x, y. Sim. X e y, beleza? Agora uma outra, para ser a segunda coordenada. Fala aí. Log de x na base y. Eu ia pra essa. Ah, eu sei que o Vitor gosta de log, eu vou Ah. deixar. E aí. Log de x na base y. Pronto. E a outra? Y sendo de x. Y seno de x. Pronto. Y seno de x. Beleza? Certo? Então, cada número que eu colocar aqui, né, cada par de números, ou seja, cada elemento do R2, eu vou ter como resposta um elemento do R3, concorda? Beleza? Aqui o domínio, agora teria que restringir o domínio. O domínio nem poderia ser o R2 todo, mas não importa, tá? Certo? O Y tem que ser positivo, diferente de 1, e o X também tem que ser positivo. Beleza? Mas tranquilo, não importa. Beleza? Então eu vou jogar um número aqui, né? Por exemplo, vou botar F de 4, 2, só para dar... Só para o log ficar mais fácil. Troca a base por y ao quadrado mais um. Então vai ficar 8, certo? Sim. Aí 2, e aí 2. Não tem como. Não tem como. 2 seno de 4, beleza? Mas não importa. Então ela associa cada elemento do R2 a um elemento do R3. Então ela é uma função de R2 em R3, beleza? E sendo uma função cujo contradomínio é o R3, ela tem 3 funções coordenadas. Porque cada coordenada do contradomínio é em si uma função de x e de y, concorda? Então eu vou ter aqui, as funções coordenadas delas são f1 de xy, que é xy, f2 de xy, que é log de x na base y, e f3 de xy, que é y
seno de x, tá beleza? Certo? Aí, cada uma dessas F1, F2, F3 é uma função de R, aliás, de R2 em R, tá beleza? Certo? Cada uma dessas três aqui, porque cada uma dessas três aqui, elas associam um elemento do R2 num elemento de R. Não é R2, é um subconjunto do R2. Beleza, pessoal? Então, isso aqui que a gente chama de funções coordenadas, tá? Então, isso vai ser importante, a gente só está se familiarizando com as coisas, né? Isso vai ser importante para o que a gente vai falar em seguida, tá? O seguinte, que uma função de Rn em Rn, ela tem n coordenadas e n variáveis e n funções coordenadas. Porque cada coordenada do contradomínio é uma função também. Alguma dúvida? Todo mundo está situado nisso? Beleza? Tá. Agora essa pergunta aí que é bacana. Onde mora o gráfico de F? Certo? Aí, para responder isso, é basicamente pensar o seguinte, que para representar o gráfico, deixa eu ver se vai aparecer alguns códigos. Isso. O gráfico de F é isso aqui, tá? Para representar o gráfico de F, a gente vai representar o gráfico de F num sistema de eixos coordenados, concorda? Então a gente precisa dos eixos para representar as variáveis independentes e para representar as variáveis dependentes, beleza? Então a gente vai precisar necessariamente de m mais n eixos, beleza? Porque a gente tem m variáveis independentes e n variáveis dependentes. Por isso que o gráfico de uma função de R em R, a gente desenha no R2, que a gente precisa de um eixo para o domínio e um eixo para o contradomínio, certo? Se eu tiver mais variáveis, eu vou precisar de mais eixos, tranquilo? Beleza? Então, por exemplo, uma função que é um tipo de função que a gente trabalha muito em cálculo 2, uma função de R2 em R. O gráfico dela, vocês lembram da função de R2 em R? Que é essa que a gente desenha curva de nível, né? O gráfico desse tipo de função está no R3, beleza? Né? E é uma superfície no R3, tipo assim, f de xy é igual a x2 mais y2. Lembram dessa função? Lembram o que é o gráfico disso? Não, parabolóide. Parabolóide, exatamente. Parabolóide circular, é uma coisa assim, né? Tá. Certo? Isso. Parabolóide x2 mais y2. f de xy é x2 mais y2. Beleza? Tranquilo? Então, por quê? Porque no caso, essa função é de R2 em R. f de xy igual a x2 mais y2, eu tenho duas variáveis independentes e uma variável no contradomínio, concorda? Então eu preciso de três eixos. Eu tenho z como função de x e y. Então eu tenho três eixos. Eu preciso de três eixos. Beleza? Certo? Tranquilo? Tem também, mais legal, o nosso amigo x2 menos y2, né? Parabolóide hiperbólico. Tá? Que é o super legal. Beleza? Que é a célula? Que é a célula. E a célula. E a batata Pringles. Eu estava pensando nisso assim. É uma parábola voltada para cima. Cruzada com uma virada para baixo. Cruzada com uma virada para baixo. Encaixa uma dentro da outra. Assim. Olá. Beleza, pessoal? Certo? Bom, então isso aqui, por isso que eu estou colocando aqui. O gráfico de F, que eu estou chamando de G de F, é
é um conjunto de vetores, concorda? Eu estou escrevendo aqui. Mas esse vetor que está aqui dentro desse conjunto é um vetor com m mais n variáveis, porque esse x aqui tem m variáveis, certo? Esse x aqui é esse vetor aqui, é um vetor desse tipo. E esse f de x é um vetor desse tipo. Então, esse x, vírgula f de x, na verdade é um x1, vírgula x2, xn, vírgula y1, y2, yn. Alguma dúvida? Certo? Bom, e agora a pergunta, então é isso que eu falei aí, esse gráfico, é isso que eu acabei de falar. Certo? Isso aqui seria o gráfico. É a definição de gráfico da função, concorda? É o conjunto dos vetores x1, x2, xn, y1, y2, yn, tais que y, yn é o f de x1, xn. Pronto, certo? Show! Agora outra pergunta mais legal. Qual é a dimensão do gráfico de f? Certo? Essa pergunta aqui, onde mora o gráfico de f, ficou alguma dúvida nisso? Acho que ela não é muito misteriosa, porque ela é bem assim. É isso, eu vou precisar de tantos eixos quantos forem as variáveis para marcar os pontos pertencentes ao gráfico. É essa a ideia. Não é nada além disso, beleza? Tá? Bom, aí aqui qual é a dimensão do gráfico. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei, voltando a esse exemplo que a gente acabou de falar, nosso amigo paraboloide hiperbólico, por exemplo, tá? Z igual a x2 menos y2, por exemplo, certo? Isso aí é o que? Esse gráfico ele mora no R3, porque ele é um subconjunto de R3, mas ele é uma superfície. Ou seja, ele é bidimensional. Beleza? Certo? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso ter objetos morando no R3, eu posso ter objetos bidimensionais ou unidimensionais, ou pontos, né, que são zero-dimensionais. Mas eu posso ter, basicamente, a gente não vai falar de fractal, que tem dimensão fracionária, etc. Mas objetos mais bem comportados, a gente basicamente tem ou coisas tridimensionais, que são sólidos, né, no R3, ou coisas bidimensionais, que são superfícies, beleza? Casca de uma esfera, né? Ou coisas unidimensionais, que são curvas. Tá de boa? Certo? Então, por exemplo, o nosso amigo paraboloide hiperbólico, ele mora no R3, mas ele em si é bidimensional. Tá legal? Certo? Por que ele é bidimensional? Porque eu estou falando... Posso apagar isso aqui, né? Porque eu estou falando dessa função aqui, ó. F de R2 em R, f de xy igual a x2 menos y2, por exemplo. Tá? Beleza? Certo? Então, por que ele é bidimensional? Porque o domínio é R2. Tá? Então, pensa bem, quando eu vou desenhar esse gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o R3 aqui, ó. Aí aqui vou botar x, y, e aqui vou colocar z. Então o domínio está aqui no plano x, y, e o contra-domínio está representado no eixo z. Tá? E o que eu tenho aqui? Eu tenho z igual a f de x, y. Concorda? Então, para cada ponto x, y no domínio, como é que eu desenho o gráfico? Para cada ponto aqui, eu estou pegando um ponto x, y no domínio, beleza? Eu vou erguer uma altura, que é o z, concorda? Tá? E aqui eu tenho um ponto pertencente ao gráfico, que é x, y, f de x, y. Beleza? Certo? Eu vou fazer isso para cada ponto pertencente ao domínio. Só que para cada ponto eu vou ter uma altura diferente, que pode inclusive ser negativa. Pode estar abaixo, obviamente aqui eu chutei. Tá? Então, pensando
conjuntamente nesses pontos, desenhar o gráfico de uma função é deformar o domínio. Vê se dá para ter essa ideia. É você pegar cada ponto do domínio, eu vou jogar ou para baixo ou para cima. Então é como se eu estivesse pegando o R2 e fazendo assim, né, de alguma forma. Fez sentido essa ideia? Eu não sei se é o que eu estou entendendo, mas isso muda até a noção que a gente tem de superfície. Porque quando a gente está no plano, superfície é plano. Quando a gente está no R3, ou uma função de R2 para R, que a dimensão seria 3, a superfície é o que você falou, como você pode deslocar ali. A casca do ovo, por exemplo, continua sendo uma superfície. Sim, se for só a casca, sim. Ela vai ser uma coisa bidimensional dentro do 3D. Exatamente. Porque ela é uma deformação de um plano. Entendeu? Por isso que ela é bidimensional. Beleza? Fez sentido? Certo? Isso vale para funções de R em R, tá? O que eu faço quando eu desenho uma função de R em R? Cada ponto da reta eu marco uma altura. Então é como se eu tivesse... O que é uma parábola? É como se eu pegasse a reta e fizesse isso. A reta que eu estou dizendo, o eixo X, né? E fizesse isso. Então, um gráfico de uma função desse tipo aqui é como se eu tivesse o plano R2 e fizesse isso assim, de alguma forma. Né? Beleza? Fez sentido? A casca do ovo também. A casca do ovo, no caso, não vai ser gráfico de função, né? Mas é como se eu pegasse um pedaço do plano e deformasse, só que embrulhando, né? Assim. Beleza, pessoal? Então a ideia de dimensão é essa. Tá de boa? Certo? Uma curva no R3 também. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo que eu gosto, que é o da hélice. Uma curva no R3 também. É como se eu pegasse a reta e um arame, né? Só que aí ele não vai virar uma superfície, ele vai virar uma curva. Tá beleza? Certo? Essa percepção é muito parecida com a percepção que a gente tem quando a gente entende, por exemplo, que reta e curva é a mesma coisa, tudo curva, né? É tudo, exatamente. Reta é um caso particular de curva. Por isso, quando eu falo uma curva, eu também estou incluindo uma reta. Sim. Isso acontece muito, né? Tipo assim, um plano é um caso particular de superfície. Exatamente. Isso acontece muito quando a gente não inclui em matemática, em várias situações, quando a gente esquece de incluir o caso particular no caso geral. Tipo, um quadrado é um retângulo. Sim, exatamente. Uma reta é uma curva. Beleza? Enfim. E aí, é isso que está escrito aí, é o que eu já falei, tá? Isso não daria certo no trânsito não, professor. Oi? Isso não daria certo no trânsito não. Uma reta é uma curva, Então, acho que também é importante pensar que a linguagem que a gente usa em matemática não corresponde à linguagem que a gente usa no dia a dia, tá? Certo? E também é importante que aí tem pessoas que são babacas, né? Que ficam assim... acho que é importante lembrar isso, que a linguagem cotidiana é diferente da linguagem... Até a lógica cotidiana é diferente da lógica matemática, né? Assim, mas isso não quer dizer que a linguagem e a lógica matemática são melhores. Significa que elas servem com determinado... Está em determinado contexto e serve para um determinado fim, né? Eu acho que tem pessoas que tentam levar a lógica matemática no cotidiano. Não, eu acho que isso daí, professor, é interessante, porque... Eu acho que... Eu acho que isso é uma grande prova da bateria.
Igualmente entregar então tem que passar agora. Ô professor, sabe o que isso me lembrou? Me lembrou lá no começo do período, quando a gente estava falando sobre tangente do círculo, que a gente refere-se a tangente da função diferentemente. Você lembra que a gente, ainda mais foi você que começou com esse assunto, eu fiquei meio recuso, mas realmente, às vezes a gente está acostumado a ver uma palavra num contexto que depois, quando a gente vê na graduação, é totalmente... Mas aí é dentro da própria matemática. Sim, né? sim. Realmente, nesse caso, é do fundamental, é diferente do contexto da graduação. A gente vai ter que mudar de sala. Tá bom. Uma confusão. A gente vai pra pequenininha? Não sei, mas é daqui a pouco. A gente faz o intervalo mais cedo e já volta para outra sala, que eu não sei qual é. Tá? Enfim, mas... Então, em resumo é isso aqui. De forma geral, o gráfico de F é um subconjunto n-dimensional de Rn mais n. É o resumo que eu falei, tá? Eu tenho uma função de Rn em Rn, tá? Então, o gráfico n-dimensional quer dizer, tem a mesma dimensão do domínio. Esse exemplo aqui que eu falei da superfície, o domínio é um plano, então a gente pensa no gráfico como uma deformação do domínio, tá beleza? Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui é que a dimensão do gráfico não é a dimensão do domínio. Ela só, nesse caso em particular, que ela é a dimensão do domínio. Não entendi. Como assim? Porque porque toda vez que a gente está falando de gráfico de função especificamente, a gente nunca deve se preocupar com a dimensão dele, porque já estava dado pela própria construção. Mas se a gente está falando, por exemplo, de funções que não tem gráfico expressável, né, que estão em n dimensões e tudo mais, então nesses casos a gente vai se preocupar com isso especificamente por uma determinação de nomenclatura. Porque a gente não vai determinar graficamente uma função no R15. Não, mas a gente, assim, na verdade é o seguinte, a gente não vai visualizar, mas ele está no R15, entendeu? Mas ele existe lá como um objeto, por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Se eu pegar agora aqui, uma função de R3 em R4, esse cara, vou até piorar a situação, vou botar uma coisa bem absurda, de R4 em R3, esse gráfico é um objeto quadridimensional em R10, beleza? Então, como objeto matemático, isso aí existe, eu posso definir a dimensão dele. Assim como eu posso definir R10, entendeu? Eu não vou conseguir visualizar, mas assim, abstratamente como objeto matemático ele existe. O que é R10? É um conjunto formado por vetores com 10 coordenadas. Beleza? Certo? Tranquilo? Bom, aí esse exemplo aí, por acaso, que é esse que eu acabei de dar, certo? Tá? A gente tem aqui o gráfico desenhado de GeoGebra 3D da cela, certo? Beleza? A gente está vendo aqui as duas parábolas. Aqui eu marquei o plano XY, né, que está numa cor aqui mais clara. Beleza? Alguma dúvida? E a gente desenha as curvas de nível, que são essas aí. Aí eu marquei em vermelho que estão acima do plano XY e as em azul que estão abaixo do plano XY, beleza? Que é uma visão de cima, tá? Certo? Tranquilo? Então, o que são essas curvas de nível? São as soluções desse tipo de equação aqui, tá certo? Beleza? Sim. Tá legal?
Aí, eu estou igualando esse x2 menos y2 a um k. Algebricamente eu estou fazendo isso. Geometricamente, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a interseção desse gráfico com um plano paralelo ao plano XY. Tá beleza? Alguma dúvida? Certo? Tá de boa? Tá? E aí, essa interseção ela estaria aqui. Aí eu projeto isso tudo no plano XY, ou seja, cada curva dessas corresponde a uma altura diferente. Tá legal? Beleza? Tá? Alguma dúvida? Tá de boa? Tá. Então por que eu estou falando isso? Oi. Eu perguntar uma coisa que eu cheguei na hora que você estava falando, e eu não sei se eu peguei bem. Quando você fala aí, você que você vai pagar agora. E, no caso, uma função de R4 em R6. O formato do gráfico dela seria quadridimensional? Então, nesse caso, teoricamente, esse formato gráfico seria bidimensional no tridimensional. Isso. Mas eu não posso olhar para esse gráfico no tridimensional? Ele está dentro do R3, mas ele é bidimensional. Esse gráfico é vermelho? Ele precisa do R3 para existir, né? Mas ele é definido por duas variáveis. Ele tem 2 graus de liberdade. Exatamente, ele tem 2 graus de liberdade. Tá. Eu também ia perguntar sobre aquilo que você acabou de apagar, que estava lá R4 sobre R4 em R6, mas depois você embaixo fala que é alguma coisa R4 em R10. Como assim? A dimensão da função é n mais n. Isso, a então dimensão é 4 mais do lugar onde o gráfico mora. Então por isso, aí a função é quadridimensional, o gráfico da função é quadridimensional, mas ele mora num espaço de dimensão 10. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com uma função R em R, não é obrigatoriamente estar em R2. Sim. É obrigatório? Porque é 2D. Por que você acha que não obrigatoriamente O que não implica que seja um plano, por exemplo. Pode ser só uma reta, que é unidimensional. Por isso que ele está falando que é n-dimensional, é sempre dali para baixo. Então se por está isso... no R2, é 2 ou 1, então, ou 0. É tipo quando você estava falando se sobre... Se está no R10, é 10, 9, 8, 7, 6. É tipo você falar que... exatamente. É tipo você falar que a reta também é uma curva. É por isso. Sim. Porque são unidimensionais. Porque é por isso que agora, isso que eu estava tentando dizer. Se R em R, por exemplo, uma reta não estaria em R2 teoricamente, mas ela está porque é uma curva. Ai, caraca. Não, ela não está em R2 porque é uma curva. Não, eu entendi. Ela é uma curva que está em R2. É uma curva, que é uma curva reta. Mas a questão é que são coisas diferentes. Assim, uma coisa é a dimensão do conjunto, vamos dizer assim, do ambiente onde aquele conjunto está contido, e outra coisa é a dimensão do próprio conjunto. Tá? Por exemplo, olhem para essa, eu vou adiantar uma coisa aqui. Olhem para essa superfície aí, tá? Olhem para essa superfície aqui, beleza? Tá? Essa superfície está contida no R3, tá? Agora, olhem para essa curva aqui. Essa é uma hélice, né, que chama, uma espiral de caderno. Essa curva aqui em preto também está contida no R3. Só que qual é a diferença entre ela e a superfície? É que ela é unidimensional e a superfície é bidimensional. O que quer dizer a superfície é bidimensional? A superfície é a deformação de um plano. Isso aqui é a deformação de uma reta. Beleza? Tranquilo? E aí, Marcos? Era essa a minha dúvida, porque eu olhando para aí, eu diria que esse gráfico ele tem 3 dimensões. Mas aí no caso eu vou olhar para o objeto como se fosse não deformado. De onde ele é deformado?
Se eu conseguisse esticar isso aí, ele seria Isso, exatamente. unidimensional. Tipo aquele vermelho, se eu esticasse ele seria um plano, é isso? Exato, exatamente. Eles são objetos de natureza diferentes. Aí ele só é deformado quando cai lá no contradomínio, que é, outra dimensão no caso. Isso aí. Eu acho que nesse caso ainda tem a questão de que olhando ele, se a gente for considerar ele bidimensional como é o gráfico, como é o plano, não seria nem função, né? Então isso era a próxima coisa que eu ia falar. Tá. Exatamente. Bom, mas a gente vai ter que parar agora. E assim, eu não sei se a gente vai poder continuar, tá? Porque eu acho que não tem lugar. Vai no jardim. Hã? No jardim. Porque o bloco B, as salas estão, acho que estão pintando. E essa aqui que você usava antigamente está sendo usada também? Qual? A C19 está sendo usado. A C sem A, sem B. Vou ver. Mas se não tiver sala, não vai ter aula. Professor, mas isso daí... Não, assim, a coordenação... Existe coordenação na... Existe. Mas existe a direção do instituto. Não, assim, eu tô dizendo assim que é comunicado, sei lá... Por exemplo, essa... objetos no R3 e no R2. Às vezes é um negócio... Ela é dimensão inferior. Diga. Porque eles podiam avisar previamente. Não, essa moça que veio avisar, ela marcou essa sala? Marcou, essa sala